Sabe uma coisa que eu reparo muito no consultório? Que é o seguinte, e não só no consultório, mas essa é uma realidade que a gente percebe na maior parte da população brasileira, né? Os efeitos psicológicos que acaba tendo a ausência das figuras paternas na vida. E às vezes isso aqui acaba sendo uma grande tragédia na vida do sujeito, na formação da sua personalidade, etc. E se tu tá vendo esse vídeo é porque provavelmente tu já sofreu com isso, ou tu olha pro lado e tu percebe assim, rapaz, cadê o pai desse pessoal aqui, né? Ou seja, a ausência paterna como um desses grandes causadores de problemas da vida da pessoa, né? Que vai gerar uma falta de sentido, e é isso que a gente observa, né? A gente observa muitas vezes pessoas com um certo vazio, né? Aquela famosa queixa. Diego, o que eu tenho que fazer da vida? Eu sou Diego, eu sou psicólogo e hoje eu quero falar desse assunto aqui contigo, sobre pais ausentes e os efeitos disso e como isso aqui faz tu ficar fraco. Como isso aqui bagunça a tua personalidade. Não é pra gente chegar no ponto de então começar. Diego, mas eu tive pai. Mas mesmo assim parece que eu sinto isso. Então quer dizer que meu pai foi ausente emocionalmente e é por isso que eu sofro desse negócio? É, tipo isso, mas não é pra, a gente não vai estar procurando culpados aqui. Não é esse o sentido, e com esse vídeo eu quero tentar te explicar melhor como funciona essa parada toda. Como os outros vídeos, eu vou tentar trazer alguns exemplos dentro da cultura pop, até para a gente tentar ilustrar um pouco isso e a solução no final. Essa é uma das queixas que a gente mais percebe, né? Porque olha só, quando a gente olhava para o que eu vou fazer da vida, vê se não era assim, né? Sei lá, se tu for pegar 1000 anos atrás, sei lá, meu tataravô era ferreiro, meu avô era ferreiro, meu bisavô era ferreiro, meu avô era ferreiro, meu pai era ferreiro, o que eu vou fazer da vida? Eu vou ser bailarino. Não, eu vou ser ferreiro, porra, é o que está disponível para mim. Ou seja, a partir da nossa linhagem, a partir da nossa conexão com a nossa linhagem, a gente meio que já sabia o que fazer. Dentro da psicologia tem uma parada massa, né? O pai, ele é como se fosse essa figura do limite, da moralidade, da lei, tanto que na psicanálise vai ser colocado muitas vezes como a figura do superego, né? Ou seja, essa coisa que vem de fora me limitando e me dizendo o que eu tenho que fazer, e as regras e assim por diante. Essa vai ser uma figura que vai ser instaurada pelo pai. Tanto que na psicanálise vai dizer, né? Um pai muito rígido, um pai muito durão, tirano, ele vai tender então a instaurar na criança um superego muito rígido e por isso vai ser uma pessoa que se cobra muito e assim por diante, uma rigidez, né? Um pai, digamos, que foi presente demais, tirano demais, não deixou um espaço para se desenvolver e aí por efeito a gente vai ter uma compensação por outro lado, né? Que talvez a gente vê historicamente isso, né? Culturalmente. Se a gente for ver, se formos vermos gerações atrás, né, sei lá, vó e tal, não, eram pais muito firmes e assim por diante, pessoas muito rígidas, meio que por compensação, até culturalmente, a gente viu um enfraquecimento da figura do pai. O que a gente observa isso a nível político, por exemplo? Um grande crescimento do Estado paternalista. Por que as pessoas vão sempre procurar um papai Estado, uma coisa, para me dar o de comer, me sustentar, me dar os limites? Porque, Diego, imagina se o Estado não disser o que a gente tem que fazer. Isso tudo vai virar um caos. Até quando a gente olha para essa dimensão política, direita, esquerda, porra, um Estado mais liberal, ausência de... Como se fosse assim, né? Como se fosse mais à direita. Não, ó, nós não precisamos do papai porque o papai geralmente é mau, então a gente não quer o papai. E por outro lado, tipo assim, cara, o papai é mau, mas a gente precisa do papai. A gente pode fazer uma análise aqui basicamente direita e esquerda disso, né? Um diz que o papai é mau, mas ainda assim a gente precisa do papai. E o outro vai dizer que o papai é mau, então a gente não precisa do papai. Puta, eu sou mais maduro. É ou não é assim? Psicologicamente a gente também pode estender isso aqui então para a política. Então, ó, essa parada da ausência paterna, ela acaba gerando alguns efeitos interessantíssimos na personalidade do sujeito. Vamos lá, sei lá, principalmente o homem. Lance de relacionamento. Como é que aparece? E talvez apareça para ti. E se aparece algum desses, comenta aqui embaixo. Por exemplo, relacionamento. É um sujeito que às vezes tem muito medo. Medo de se relacionar, medo de intimidade,
O cara meio que não se entrega, não consegue se entregar, não consegue mostrar quem ele realmente é sempre um jogo, ou às vezes aparece nos comentários aqui, né, esses caras mais red pill, não, mulher gosta de dinheiro, a gente não pode ser nós mesmos com mulheres, porque as mulheres são, ou seja, são pessoas que acabam tendo medo. Esses caras aí, MGTOW, red pill, são sujeitos que no final dos contos eles têm medo, são grandes bebezões com medo. Depois, em amizade, como é que geralmente aparece a amizade? Sinto dizer, né? Esse aqui é o grande padrão, a grande média brasileira. São amizades superficiais, né? Fica conversando frivolidades, fica conversando sobre o jogo de futebol, fica conversando sobre fofoca, fica conversando sobre o churrasco, aquele papinho bosta, entendeu? Os caras lá têm um monte de amigo, mas é só amizade bosta. E é assim, né? E às vezes normaliza isso aqui. E terceiro, o trabalho. O trabalho acaba virando sempre uma grande corrida dos ratos. É tipo assim, correr atrás da máquina, correr atrás da máquina. Esses efeitos aqui, essas consequências, em geral, vêm por causa dessa ausência paterna. Diego, então quer dizer, mas meu pai, ele teve comigo, eu não sou filho de pais separados, nem nada, e eu sofro... Mas aí o que acontece? Muitas vezes os pais, eles não aprenderam a ser pai. Talvez se tu é pai, talvez tu encare esse problema. Como é que é ser pai, cara? Como é que é esse negócio? Como é que faz? Então a gente acaba vendo esse problema. Eu consigo listar para ti, e vamos trazer aqui para o jogo alguns personagens e que são muito atraentes e que são símbolos desse sujeito com ausência paterna, né? Bom, primeiro, sei lá, o Michael Corleone. Não é justamente assim, mas o Michael Corleone, ele tinha o Don Corleone como pai, mas era uma figura ausente, né? O Don Corleone, que era aquele sujeito que dizia que era talvez o único que não ia se escapar talvez queria se escapar do crime, papapá, até que o pai é baleado, aí ele que é quem assume, ele mata o irmão, pipipi, popopó, ele acha que o negócio é pela frieza e pela tirania, que é assim que ele vai conseguir dominar tudo, e no final ele morre sozinho em cima de uma cadeira. Não é assim? Depois, sei lá, Anakin Skywalker. Olha o que deu com Anakin Skywalker. Beleza, ele é aquele jovem prodígio, que ele vai ter grandes poderes. Olha, o medo leva à raiva e a raiva leva ao ódio, e o ódio alimenta o teu lado sombrio, né? O lance da força, né? A força esteja com você. Isso aqui está presente. O Anakin, ele se torna Darth Vader, né? São sujeitos que até se tornam muito poderosos e são anti-heróis muito seduzentes e que viram até um certo objeto de desejo, um certo objeto, um ideal. Por que eles se tornaram personagens tão importantes, né? Porque eles realmente estão relatando uma parada meio que, beleza, eu não consegui resolver isso aqui, mas eu consegui trazer desse fechamento uma certa força, que é o Anakin, né? Ele se torna, o imperador da galáxia. O Michael Corleone, ele vai se tornar o rei da máfia, né? O chefe da máfia. Depois o Don Draper, não sei se tu assistiu Mad Men, né? Que é um sujeito que vai acabar confundindo a identidade, a imagem, ele pega a identidade de um outro cara, etc. O Dick, na verdade, né? Filho de um cara com uma prostituta, e aí ele era um Zé Ninguém até que ele tava lá no meio da guerra. Tô te dando um spoiler, né? Se tu não viu a série, agora tu tem um puta no spoiler. Ele não é o Don Draper. O Don Draper é o cara que morreu na guerra com ele, ele assumiu a identidade desse sujeito. Então, são figuras que, no final das contas, por causa de uma ausência paterna ali, eles acabaram se pervertendo no final das contas. Mas sabe o que é legal? A gente tem alguns outros exemplos, pelo menos 4 que eu separei aqui, que são 4 sujeitos que eles acabaram conseguindo criar o seu caminho através de alguns pilares que eu vou elencar para ti, que é, Diego, como a gente resolve essa ausência paterna no final das contas? Bom, a gente pode pegar o primeiro Aragorn, não sei se tu viu O Senhor dos Anéis, né? O Aragorn, que ele era aquele rapaz que estava sob a sombra da vergonha da família, né, de Isildur, aquele cara que acabou sucumbindo ao anel e assim por diante, jogou Gondor nas trevas, e assim, beleza. Depois o próprio Luke Skywalker, filho do Anakin, né, que de algum modo se torna o nosso grande herói aqui. Depois Simba, né, Rei Leão, quem que não assistiu o Rei Leão? E por último Moisés, da própria figura bíblica, né. Agora eu já conto um pouco a história de cada um. Mas quais são as consequências que a gente poderia elencar
desse tipo de comportamento, né? A gente já viu que tem alguns pontos que vão impactar relacionamento, amizade e trabalho. Mas em comportamento desse sujeito que acaba tendo uma ausência paterna? Primeiro, ele se torna extremamente reativo, né? Reativo ao mundo. Ele não consegue se propor, porque como ele tem medo, ele é sempre reativo. Ele sempre reage às coisas. Ele sempre vive de um modo meio que provisório na vida. É ou não é assim, né? Ele acorda de manhã, aí toca o seu despertador, aí ele fica imaginando todas... Meio o sujeito da tabacaria, aquele do Fernando Pessoa, né? Gênio. Neste momento, 100 mil cérebros se concebem em sonhos gênios, como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum. É tipo isso, né? Ele é muito criativo, ele é muito sonhador, ele tem a imaginação, assim, porra, fantástica. Porque, por outro lado, às vezes ele tem a figura da mãe. A mãe acaba tendo que criar um filho, eventualmente. E aí a imaginação é muito presente. Enquanto o pai é figura da razão, ou seja, dos limites, que vai fazer essa poda, a mãe é muitas vezes símbolo da imaginação. E a imaginação sem razão, ela vira a louca da casa, a gente já sabe disso, né? 2, é um sujeito que não consegue botar limites. É um sujeito que não consegue dizer não. E quando ele consegue dizer não, talvez ele se torne meio tirano, que é o próprio Michael Corleone, ou o próprio Anakin, né? Porra, aprendi, descobri esse poder, essa parte sombria em mim, então agora eu vou deitar o cacete em todo mundo. Terceiro, inteligência emocional de um abacate. É um cara que, por não ter, digamos, exercitado as virtudes adequadas, a virtude da temperança, a virtude da fortaleza, que eu já falei num outro vídeo, Inteligência Emocional Sem Mimimi, tu pode encontrar aqui no canal. Cara, a inteligência emocional de um abacate, tudo ele sofre, tudo é muito grave, e aí fica aqui vendo 1001 vídeos no YouTube, scrollando, aquele doom scrolling, né? Fica no Instagram, ou seja, de um modo a tentar preencher esse vazio com uma série de estímulos. Beleza, né? E 4, é um sujeito que ele vai tender a procurar substitutos para essa figura paterna. Não é isso um movimento que a gente vê tanto hoje também? A gente vê esse movimento onde o sujeito sempre procurando ídolos. A gente nunca viveu uma fase, aqui eu vou criar um nexo, né, causal, a gente nunca teve tanta família sem pai, pelo menos em 2024 no Brasil, se eu não me engano, foram mais de 90 mil crianças registradas sem o pai, né? A gente nunca viu tanto uma idolatria a personalidades, uma idolatria a gurus, Instagram, TikTok, etc. Sempre alguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Talvez tu esteja aqui mesmo procurando. Diego, tu é o meu guru. Tu é meu guru e eu tô aqui para tu me dizer o que tu tem que fazer. Calma, meu rapaz. Calma, calma. A ideia é que tu saia desse vídeo sem precisar ficar refém. Que alergia que eu tô no meu nariz. Sem precisar ficar refém de guru, de substitutos para essa figura paterna, mas integrar isso aqui como aqueles 4 sujeitos que eu elenquei agora, o Aragorn, o Luke, o Simba e o Moisés fizeram, que a gente já vai conversar sobre isso. Ó, o que tem nessa parada do pai e da mãe, né? A mãe, muitas vezes, ela vai aparecer como essa mulher que é um amor incondicional. Né? A gente diz, amor incondicional é só amor de mãe. Tá bom. E o pai, ele aparece um pouquinho diferente. É meio que um amor condicional. E por isso que às vezes é problemático, porque essa condição ela precisa ser razoável. É um amor que é assim, eu te amo, mas enquanto tu atinge aquela melhor versão de ti mesmo. Meio que aparece isso, né, na figura do pai. O processo de educação do pai é assim, eu te amo, mas eu exijo. É um amor exigente, querendo ou não. Eu te amo enquanto tu atinge aquela tua melhor versão, ou seja, te coloca num modo de propulsão. Claro, às vezes tem aquele ideal extremamente abusivo e alto e impossível que a criança vai lá e ela, é impossível atingir isso aqui. Né? Tem tantas expectativas tão altas e eu me vejo tão aquém disso aqui que também não funciona. Então, ou seja, é um pai que se relaciona muito mais com o ideal de mim, com criança, do que do meu ideal possível. Né? Tá claro isso aqui? Se não tá claro, comenta aqui embaixo que depois eu faço outro vídeo pra gente falar. Diego, mas e aí então, como é que é essa parada da ausência paterna? Essa ausência paterna ela pode aparecer de 3 modos. Primeiro, físico, claro, ou seja, um pai que está realmente ausente, fisicamente ausente, a gente vai ter esse efeito também, uma ausência física. 2, uma ausência emocional, ou seja, o pai emocionalmente indisponível, essa é a palavra, né? Ou seja, até tem o pai, mas tem não tem a mesma coisa que nada. E terceiro,
e esse aqui está presente para todos, é uma ausência simbólica. O que é uma ausência simbólica? É uma ausência cultural. A figura masculina, a figura do pai, cada vez mais deixada de lado. Cada vez, e olha que legal, quanto mais ela é deixada de lado, mais ela aparece, querendo ou não, no inconsciente coletivo, a gente poderia dizer assim, em figuras que não deveriam ocupar esse lugar. Nesses substitutos, nesses gurus, na figura do Estado, querendo ou não, na figura de um pastor, na figura de um padre, na figura, ou seja, coisas que exercem um certo poder de controle e que a gente, portanto, demanda, né? Parece que é isso. Olha que legal. A gente nunca viveu tanta crise de ausência paterna, mas ao mesmo tempo a gente nunca viu tamanho poder sendo concedido para figuras como, por exemplo, o Estado. A forma que a gente tem hoje de manipulação e de controle que o Estado tem sobre nós chega a ser um sonho para qualquer rei absolutista da Idade Média. Rapaz, é tipo assim, sei lá, a inteligência do Estado pode estar ouvindo o que eu estou falando agora antes de postar esse vídeo, agora mesmo. Tem a câmera, tá aqui me filmando, diz, olha, beleza, isso aqui. Tem um acesso aqui a uma câmera pela internet, pode invadir meu computador, então, sei lá, a câmera do celular, pode ser, pode ter, né? O nosso ministro, queridíssimo ministro do STF, esse poder transferido para ele, e tantas pessoas que aplaudem isso. Ou seja, é a migração da figura do pai para algumas figuras que nada têm de pai e, portanto, não têm a menor responsabilidade de um real cuidado conosco. Então isso aqui aparece. Quando a gente olha, então, para o Aragorn, para o Luke, para o Simba e para o Moisés, a gente vê que esses aqui, eles de algum modo, ainda, todos eles aqui tiveram uma ausência paterna, mas eles conseguiram encontrar o caminho, eles conseguiram integrar esse pai para dentro de si. Essa é a parada massa, né? Como que cada um fez? Olha, o Aragorn, querendo ou não, ele fez um caminho de redenção, percebe? O Aragorn, ele vivia como um andarilho, passo largo, né? Se dizia, vivia como um guerreiro solitário, vagando pelas florestas, pela caverna, renegando aquela linhagem dele, nobre, que ele tinha. Só que não, o sangue de Isildur corria nas veias dele, ali. Só que até um dado momento tem um chamado à responsabilidade. Chega a responsabilidade para ele, né? O mal, a Idade Média começa a ser assombrada de novo, né? Pelo Sauron. É chamado à responsabilidade. Eu preciso que tu acompanhe, né? Feita a Sociedade do Anel. Ele tem um chamado. É chamado à responsabilidade, querendo ou não. E depois tem uma provação. Ele se prova aonde? No serviço. Né? Ele, antes de se coroar rei de novo, ele se prova no serviço, na proteção do anel. A gente tem aqui, então ele acaba sendo coroado de novo, ele acaba assumindo esse lugar desse rei, desse pai de Gondor. Depois o Luke, né? O que o Luke vai ter para nós? O Luke vai ter ele, sei lá, consertava uns drones lá, consertava umas naves e tal, etc, vivia sonhando com alguma coisa maior, até que um belo dia ele vai treinar com o Obi-Wan, com o Yoda e assim por diante, a disciplina que aparece, o domínio interior, ele precisa se dominar, era apenas um jovem. Enquanto, né, o Aragorn ele se prova no serviço, o Luke ele aparece na disciplina. Depois o Simba vai ter o quê? Como é que é a história? Ele sai, o Scar, o seu tio, faz ele fugir por vergonha, se sentir culpado, né, pela morte do pai. Ele vai viver o Hakuna Matata, fumando maconha com os amigos, curtindo a vida doidado, até que num dado momento ele olha no reflexo da água, lembra-te de quem és. É um chamado da honra. Seja honrado, meu filho. Para de ficar fumando maconha com esses vagabundos aí. Né? A consciência dele pesa. E por último, Moisés. Moisés vai aparecer como esse símbolo de liderança, querendo ou não. Olha que legal isso aqui. Ele é esse sujeito que nasce como um egípcio, apesar de ser hebreu, afinal ele estava lá, né? Foi pego pela filha do rei, né, se não me engano. Vai ser cuidado, vai ser criado como um egípcio, ele foge depois que ele mata um egípcio ao defender um irmão hebreu dele, até que então ele tem o chamado por Deus para assumir a liderança da libertação do povo hebreu do Egito. Todos eles, de algum modo, incorporaram 4 elementos, que esses 4 elementos que eu gostaria de trazer para ti como a solução, a integração
desse pai interior, né? Porque depois que tu já virou adulto, tu não precisa mais desse pai exterior, desse pai físico, emocional, simbólico. Não, a gente pode integrar, porque olha, se são figuras que têm um peso sobre nós, é porque elas são instauradas dentro de nós, é porque é como se tivesse um encaixe dentro de nós. A gente não precisa de um pai externo para corresponder a isso aqui. Claro, depois de adulto, né? Como adulto eu posso incorporar essas 4 coisas que eu quero tratar aqui contigo. Primeiro, o propósito. O segundo, a disciplina. O terceiro, a honra. E o quarto, a liderança. Vê se não é justamente isso. Eu já falei em outros vídeos aqui, né? Quando aparece então o propósito, te pergunto, como assim propósito, Diego? O que é aquilo que me dá raiva? O que é aquela coisa que me desperta um sentimento de justiça, querendo ou não? Pelo que eu estou disposto a sofrer? Vai dizer o Viktor Frankl, né? Quem tem um porquê suporta, esse na verdade é o Nietzsche que o Frankl ele traz, né? Suporta quase qualquer como. Qual é o teu propósito, cara? Qual é o teu propósito na vida? É existir, é ficar vivendo a corrida dos ratos? É conseguir um relacionamentozinho de bosta ali para ficar afagando teus afetos mais baixos? É o quê? Encher a cara final de semana, os churrasquinhos? Qual é o teu propósito, cara? Pensa alto, em que momento que abandonou os teus sonhos, né? Em que momento que tu abandonaste teus sonhos? Segundo, disciplina. A disciplina, ela vai estar muito naquela coisa de promessa, ou seja, eu sou uma pessoa capaz de prometer e de fazer. Se eu falei que eu vou acordar a tal horário, eu vou acordar a tal horário. Se eu falei que vai ter um vídeo segunda, quarta e quinta, 18 horas, é isso aqui que eu vou fazer. Eu prometi para vocês que vai ter esse vídeo. Essa é a disciplina. A disciplina vem de discípulo. O discípulo é aquele que ama, no final das contas. Essa capacidade de se impor uma disciplina. E terceiro, a honra. O que é a honra? A gente consegue fazer uma analogia com um código de honra, né? Qual é o meu código de honra? Aquele código de honra do cavaleiro, quando que eu uso a minha espada, quando que eu não uso a minha espada, esse código moral. Um homem honrado é aquele cara que nos respeita, é aquele cara que tem respeito, é aquele cara que a gente olha assim, pô, esse é um cara honrado. Isso se perdeu muito no Ocidente, né? A gente vê muito presente na cultura oriental. Tanto que a gente vai ver Mulan, porra, aquela coisa de incluir. Esses tempos eu vi a série Shogun, né? Um sujeito vai lá, ele comete, passa uma vergonha e ele quer fazer o harakiri, né? Quer tirar a própria vida porque ele desonrou a família inteira. Ou seja, meus atos quebraram um código esperado. Claro, muito rígido, né? No Oriente isso acaba sendo muito rígido. Mas é bom a gente lembrar a honra. Por algum motivo, a humildade, a virtude da humildade foi pervertida no Ocidente e a gente acha que ser um sujeito honrado, que se afirma atrás de um código, virou uma coisa ruim. Não, a honra e a humildade elas podem aparecer juntas. E por último, a liderança. O que é a liderança se não servir ao meio que eu estou inserido? Olha, o próprio Aragorn, né? O Aragorn ele serve. Liderança é o nome bonito de coach laical do tempo de hoje, basicamente o serviço. Serve, porra. Serve o meio que tu está inserido. É justamente isso. O caminho, então, de propósito, disciplina, honra e liderança, algum daqueles ali, o Anakin, o Michael Corleone, o Don Draper, eles caíram em algum desse aqui. Por outro lado, esses 4 sujeitos, que foram sujeitos órfãos, querendo ou não, o Aragorn, o Luke, o Simba e o Moisés, que conseguiram reintegrar e se tornar grandes homens, querendo ou não, apesar da ausência paterna. Porque reintegraram, se tornaram, olha, de algum modo se tornaram, inclusive, esse pai faltante no meio que eles estavam inseridos. Então pensa assim, cara, qual é o meu propósito? Vamos tentar me manter disciplinado, ou seja, um sujeito capaz de prometer e fazer. Vou ter um código de honra. Tem coisas que eu não faço. Quais são meus valores inegociáveis aqui? O que é inegociável para mim? E liderança. Eu vou passar a servir. Ah, Diego, mas aí vem um peso. É o peso de ser homem, rapaz. É o peso de ser o pai faltante, querendo ou não. Ah, Diego, mas eu não quero ser pai dos outros. Mas é assim que tu restabelece esse pai faltante dentro de ti. Tá? Pensa nesses 4, comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer te ajudar. Se for com alguma dúvida, também curte esse vídeo, te inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.